Oi, meu Mato Grosso do Sul, lindo e cheio de gente bonita. Estamos transmitindo da capital de nosso estado, a Cidade Morena, Campo Grande, para o Brasil e o mundo inteiro, através daí da nossa plataforma, o estadoonline.com.br, além de nossas redes sociais. Pode procurar aí o Estado Online MS no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Logo no início, eu quero pedir que você, neste momento, encaminhe essa live para todos que anseiam por um Brasil transformado pela educação. Eu sei que talvez nós que estamos aqui hoje nem consigamos ver aí os frutos deste trabalho, né? Tão abundantemente quanto a gente gostaria de ver. Porém, a semente está lançada. E eu espero que os nossos governantes futuros, e até os que estão aqui nessa live agora, comecem a olhar para a educação, os que ainda não o fazem, de uma forma mais responsável, mais criativa, valorizando principalmente os professores, aqueles que fazem jus ao título de mestres, e apreciando aí a criatividade destes mestres, que se reinventam, gente, ó, há anos para tentarem fazer com que nossas crianças se interessem por aprender, se interessem por ler, né? O que hoje em dia elas fazem muito é ficar, ó, vidradas na internet, não é verdade? Agora, como é que faz? Se tudo ultimamente é pela internet, até as escolas, as aulas que elas estão assistindo hoje tem que ser através da internet. Só assim que elas conseguem assistir aula nos últimos meses, nos últimos quase 2 anos, né? Então, ainda bem que a internet existe. Mas hoje o que nós queremos discutir aqui é o quanto a tecnologia nos afastou da leitura. É isso que a gente vai discutir agora. Boa parte dos brasileiros que já não eram tão chegados assim a livros e com esse vício chamado smartphones, ficou pior ainda, né? Antes de começar, eu quero que você preste bem atenção nisso. Quanto tempo você gasta no seu smartphone? E quantos livros você leu nesse último ano? Já pensou nisso? Antes de começar a nossa live, eu quero que assistam a esse momento inesquecível que eu vivi há poucos dias, quando eu recebi um presente da editora DC. Pode colocar aí o vídeo da Pietra, gente? Os olhinhos estão fechados? Não. Tô te levando a surpresa. Abre os olhinhos. Tcharam! De que é isso? Ah, é uma coleção de livros. Deixa eu abrir. A coleção do Pedro Bandeira. Deixa eu ver o que é. E... será que tem tinta por aqui? Tinta eu não sei. Vamos ver. O que será que tem aí, hein? Sei. Uhum. Eu acho que você tem uma certeza. Eu tenho. Eu não trouxe. Aí, eu vou dar uma olhada. É muito divertido. Mamãe é muito gostosa. Eu sei abrir, mãe. Entendeu? Você é muito gostosa. Você que é muito gostosa, Olha, não você é? abrir, viu? Tô vendo. O que será que é? O que será? Abre, como que abre? Abre, é por aqui. Mas você é inteligente, hein? Que maneiro! História! Essa é pra você contar quando que eu fui dormir. Que legal, mamãe! Obrigada! Quem quer descobrir como essa mágica foi feita? Né? Como eu falei para vocês, essa é a minha filha Pietra, gente, recebendo aí o presente que a editora DC nos mandou pelas mãos do Gelson. E hoje nós vamos debater aí sobre a importância da leitura na educação. Eu faço a minha parte em casa. Desde que ela era bebezinha de coisa de 1 ano. É difícil? Não é fácil não. Mas se você insistir, a gente consegue. Nós sabemos que o acesso a livros é essencial para que crianças e jovens desenvolvam o gosto por ler. Mas como é que a gente faz para atrair esse público? Como é que faz para tirar esse público aqui, ó, do smartphone? É muito difícil, principalmente com essa expansão enorme da internet. Os livros eles vêm perdendo espaço na rotina dos mais novos. E é sobre isso que nós vamos falar agora.
Nós estamos aqui com diversos autores e autoras de livros para apontar como despertar o interesse das crianças, de jovens da rede pública, para a leitura. Josiane, como é que você vê isso? Me diga aí, como é que foi aceitar o desafio de repaginar obras de Monteiro Lobato, aí, como, por exemplo, a história de Saci? Responde para a gente. Bem-vinda, viu? Obrigada por estar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui. Então, eu costumo falar que esse projeto Nas Trilhas dos Sonhos e Encantos de Lobato é algo que começou, né, de um sonho e que acabou incorporando esse sonho nas mentes de outras pessoas e nos tornamos um grupo de sonhadores. Porque o Lobato ele é muito mal interpretado até algumas vezes, né, no Brasil, porque as pessoas não entendem, né, que a obra dele foi escrita para um determinado momento histórico. Então, nós, né, temos a intenção de significar, né, para aquelas pessoas que não conhecem o Lobato e ressignificar para aquelas que conhecem, começando pela criança, porque a criança, ela se encanta, né, e a partir do momento que ela se encanta, ela gosta da leitura, porque muitas vezes, né, eu estou acompanhando as problemáticas, né, aqui no grupo, e assim, a criança, ela gosta do livro físico e ela gosta de leitura, né, mas muitas vezes ela é condicionada a querer o tablet, o celular, o computador. Então, assim, é claro que ela quer, faz parte do século XXI, todos esses instrumentos, né, todas essas ferramentas. Então, nessa coleção, nós unimos tudo isso. A criança brinca, interage, canta, dança, usa o celular, usa o tablet, porque é uma criança do século XXI e tem que, né, ter acesso a isso. Então, né, nós tentamos unir tudo isso, né, A gente brinca, parece que ele tem um chip na cabeça, né? Já nasce com um chip na cabeça. Isso mesmo, assim, é diferente de nós. Nós tivemos que nos adaptar, né, a todas essas ferramentas, a tecnologia. A criança já nasce no mundo tecnológico. E o gosto pela leitura já pode começar lá no ventre materno. Né? Então, quando a mãe lê para a criança e depois a criança tem determinado estímulo, depois que nasce, né, com aquela leitura, com aquela música. Então, muitas vezes, né, nós mesmos, enquanto educadores, eu sou professora, sou pedagoga, já trabalhei, né, sou pedagoga de diferentes faixas etárias, sou professora também né, até da pós-graduação. Então, assim, circulo, né, por todo o meio educacional. Então, isso faz com que a gente também pare para pensar, né, e faça experiências no nosso cotidiano, e dessas experiências, né, de várias mentes pensantes aí, resultou essa coleção, né, que é um sonho e um encanto mesmo, não é somente porque eu sou autora, mas também porque eu sou pesquisadora, né, da criança, da infância, e a gente, né, sabe do que a criança gosta. E criança gosta de brincar, gosta de ler, né? Eu vi você falando aí que o Pedro Bandeira, né, talvez esteja presente, né? Eu sou grande admiradora do Pedro Bandeira, ele dialoga muito com as crianças, e nós tentamos, né, fazer essa intertextualidade de, né, ao trabalhar o Lobato, trabalhar também outros autores nessa coleção, né? É uma coleção que é voltada para o Fundamental 1 e Fundamental 2. Estamos agora, né, com o Fundamental 1 finalizado, mas temos o Fundamental 2 também. E pensando nessas diferentes faixas etárias, nos gostos, na tecnologia, né? Pensando mesmo nessa criança do século XXI, que é a criança, né, que nesse momento nós não estamos, né, na criança que nós, né, tem a criança que nós fomos, que muitos professores pensam na criança que ele foi, né, nas estratégias que ele utilizou, muitas famílias também, né, tanto é que tem aquela grande, não, a criança tem que fazer caligrafia, né, muitas famílias, que nós podemos fazer hoje, né, lá numa coleção para a criança, né, se desenvolver e aprender que não precise fazer caligrafia. Então, assim, como eu te disse, né, não só por ser autora, mas enquanto pesquisadora também, enquanto atuante na educação aí há mais de 2 décadas, né, imagino que essa coleção vai mudar, vai transformar um pouco aí o modo de pensar de crianças e professores, né? Porque tem toda uma orientação também para os professores trabalharem o material.
Então, estamos... Tá certo. Josiane, obrigada, viu? Obrigada pela participação, pela explicação aí, tá? Eu achei muito interessante aqui, a hora que o César chegou, e ele colocou esses livros aqui, e quando o Gelson me mostrou isso aqui, gente, ó, um livro falando sobre bullying. A Márcia Cristina Knopk está por aqui. Márcia, eu vou falar com você, mas antes eu quero contar uma história que aconteceu comigo. Eu me lembro quando eu tinha uns 8 anos, que eu sofria bullying na escola. Eu era menina, e só por ser menina, eu sofria bullying. Eu andava na bicicleta toda montada de parte de outras bicicletas, né, que pertencia à minha mãe. Quando eu voltava para casa, na hora de ir embora da escola, era um terror, era um terror. Os garotos ficavam segurando a garupa da bicicleta, eu ficava pedalando, eu caía, chegava em casa chorando e, infelizmente, eu chegava em casa chorando, eu contava para meu pai sempre foi um pai maravilhoso, mas nunca teve muito conhecimento, né? Era ainda aqueles pais antigos, né? Bem antigos. Ele ria, ele ficava rindo por causa da brincadeira. Hoje a gente conhece, isso tem nome, né? Isso nem existia, essa palavra bullying na minha época nem existia. Sandra, fala comigo sobre isso. Veja só, a história do bullying é algo tão grave, né? Extremamente grave, que a própria família faz às vezes e acha que é brincadeira, né? Você falar da altura de uma criança, você falar do peso de uma criança, você apelidar de qualquer coisa, né? E eu penso que ter um livro onde, brincando, se divertindo, você possa abordar essas questões e dentro de uma sala de aula, você de fato fazer aquela criança primeiro se reconhecer em situações de bullying e segundo, que ela se trabalhe para se rebelar, né? Quer dizer, isso é bullying, hein? Eu sofri isso rapidamente aqui. Eu dei aula há 33 anos em escola pública. E em uma das escolas da Prefeitura Municipal de Curitiba, eu entrei com este assunto, não tinha naquela época o livro, né? E eu falava, quando eles brincavam uns com os outros, o cabelo de sarará, né? Eu falava, gente, isso é bullying, isso é crime. Aí qualquer coisa, gente, nas minhas 3 classes, eles se levantavam, eles mesmos diziam, isso é bullying, isso é bullying. Então, a partir do momento que você tem uma obra que de larga escala dentro da escola possa abordar e pensar sobre isso, a gente está preparando uma geração inteira para que isso comece a diminuir, porque não é fácil, né? Diminuir, imagino, é por aí a coisa. Muito interessante mesmo. Eu queria saber de vocês o seguinte, com quem eu não falei ainda, que eu não sei quem é realmente que está na live, quem conseguiu entrar na live. Então, quem ainda não falou, se pronuncie aí para mim, para poder, eu quero fazer uma pergunta para... A pergunta é o seguinte, vocês acham que falta o estímulo mesmo cultural dentro de casa? O que está faltando mesmo para as crianças terem mais interesse pela leitura? Eu acredito que seja um conjunto de fatores. Competir com vídeos é bem mais difícil, mas as crianças todas têm o imaginário fértil, pronto para ser despertado. Então, se não é nas famílias, porque muitas crianças não têm essa oportunidade, não têm familiares voltados para esse interesse, né? Distraídos que estão, às vezes, com a sobrevivência, mas a escola pode cumprir esse papel. A contação de história, que permeia a música, permeia o teatro e permeia a língua portuguesa, permite muitas variedades, né? A contação de história, ela vai preencher esse imaginário. E quando a gente passa pelos personagens de Lobato, toda a riqueza do folclore brasileiro, né? Isso vai acontecer e a gente vai ter uma nova mentalidade. Eu gosto de comentar sempre que a internet, apesar de parecer inesgotável, o que ela mais tem é informação, que pode se transformar em conhecimento, mas nós precisamos alimentar o pensamento crítico, construir, desenvolver, estimular, e a leitura é que faz isso, porque há partes do nosso cérebro que não serão ativados se nós não tivermos o exercício da leitura. Então,
não é possível. Na verdade, assim, é uma competição, uma concorrência desleal, porque a velocidade do vídeo, a comunicação da imagem, elas também podem ser muito úteis se nós conseguirmos unir esses fatores, né? Muito bom. Falando para você o seguinte, que eu não tive a oportunidade de ver, estou vendo agora aqui, eu sei que, eu tenho certeza absoluta que isso aqui que você fez, ó, viver, ouvir e sentir, você e o César com a editora, é algo extremamente importante. Quando a música, a poesia, isso acalma, isso abre a mente das crianças para outras coisas, porque principalmente agora, com a internet, sabe o que acontece? A gente faz o seguinte, entra aqui, ó, abre um tal de TikTok, e aí vem tudo. Música de todo jeito, menos do jeito que a gente gostaria que as crianças assistissem. E aí, a culpa é do pai e da mãe? Também, né? Não é não, professores, não é não, escritores. É do pai e da mãe também. Também. Quando eu percebo que ela está com o celular na mão, que está com o TikTok, que não pode, que é proibido, eu tiro e ela vai fazer outra coisa. Mas e aquelas mães que têm que ficar cuidando de outros, tem que ficar fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo, é muito complicado. Por isso que o papel da escola, o papel do secretário de educação, que nós temos aí alguns online para falar com a gente, gestores públicos, prefeitos de cidades que estão aqui para poder falar com a gente também, está aqui para participar com a gente disso, a responsabilidade é da mãe e do pai, sim, mas como boa parte desse tempo que a criança tem é dentro da escola, a responsabilidade também é de vocês. Eu queria colocar para vocês todo esse projeto fantástico aqui hoje, falar sobre essa importância para vocês hoje, porque é bem o que a Andréa disse, a gente precisa da participação ativa das pessoas que são mandatárias aí de autoridade, porque vocês podem ajudar muito. A gente diz que as crianças é o futuro da nação, porém, quem faz essas crianças, além dos pais em casa, também são os professores em sala de aula, mas vocês têm que muni-los de materiais como estes aqui. Alexandre Avilés, olha só o tema que o Alexandre aborda nos livros dele, gente. O Alexandre Avilés, ele fala sobre drogas para crianças e para jovens. Prevenção. Meu Deus do céu, a prevenção, viu? É pela prevenção. Isso aqui é extremamente importante que a criança tenha um contato de leitura a respeito disso. Por quê? Por que é importante? Alexandre, é melhor você falar do que eu. Eu tenho a minha teoria, né? Eu tenho a minha teoria, mas eu quero ouvir a sua. Bem-vindo. Muito obrigado a oportunidade. Agradeço aí ao Mato Grosso, de uma maneira especial. Né? Do Sul. Do Sul. Nunca. Eu sou professor de geografia, né? Sou de uma época que existia um Mato Grosso só, né? Mas lógico, é importante esse contato. Particularmente, nunca estive no estado, né? Mas sempre quis, né, visitá-lo, tanto trabalhando como a passeio, porque sei das riquezas que ele possui, principalmente aí a nível humano e a nível geográfico, né? A nível de natureza. Mas é fundamental, agradeço ao César essa oportunidade também, a vocês, Eliana, toda a sua produção, a rádio, né? E poder estar falando sobre esse tema para as pessoas que têm um interesse, porque a gente tem um espaço muito pequeno em qualquer tipo de mídia para falar sobre esse assunto. Ainda é um pouco de tabu, ainda tem todo um receio de se abordar esse tema com crianças, com adolescentes, com jovens, inclusive. Isso traz um prejuízo nefasto para a sociedade, para a vida das famílias, para a vida dessas crianças e adolescentes. Então, é fundamental eu ter tido essa oportunidade de confeccionar, junto com a Sandra e com todo o pessoal da editora, essa obra para municiar, né, numa linguagem, vamos dizer assim, meio policialesca, mas num bom sentido, municiar professores, educadores, gestores, secretários de educação, todo mundo que está envolvido com esse tema que hoje eu, apesar da minha experiência, priorizo como a coisa mais importante para esse país sair desse desenvolvimento que nós temos para algo muito melhor, né? Eu tenho uma experiência muito vasta nessa área. Comecei na área de educação em 1983 como professor de Geografia e História, depois fiz Educação Física, depois
fui embora do país, vi o problema da droga lá fora. Quando voltei, acabei prestando um concurso para a Polícia Civil. Sou investigador de polícia, mas atuo na prevenção há mais de 30 anos. Não sei, é uma formação que poucos têm, mas o DENARC, Departamento de Narcóticos de São Paulo, ele tem uma divisão de prevenção e educação. Então, a gente atua com cursos para agentes multiplicadores e principalmente palestras para escolas, instituições, igrejas, todos aqueles que têm informação. Então, são 30 anos aí que eu atuo nessa área. E a minha preocupação, por também estar junto das escolas, foi fornecer para os professores um material bem simples, objetivo, direto, com toda uma questão pedagógica envolvida, todo um trabalho metodológico, científico, baseado nas coisas mais modernas que existem na área da educação, para que o tema fosse abordado para pais, para professores e principalmente para os alunos, para que eles mantenham uma qualidade de vida com saúde, sem precisar fazer a experimentação da droga. Porque a minha experiência também dentro da polícia mostrou que depois que se experimenta, é muito mais difícil. A estatística cai demais com relação àqueles que não vão ser usuários e dependentes. Então, a primeira informação, principalmente de Fundamental 1 e depois Fundamental 2, vai embasar todo um conhecimento para que eles possam ser livres, que é o contrário do que a maioria fala, né? A liberdade está em falar não. É verdade. Então, Olha aqui. eu ofereço isso. Eu estou percebendo aqui. E é interessante a linguagem, gente. É diferente mesmo. Isso aqui realmente chama a atenção de uma criança. Chama a atenção. Eu lembro quando eu estudava, tinha disciplinas que eu gostava de estudar. Dependendo do material e, claro, do conteúdo. Eu gostava mais de educação moral e cívica, de história e de OSPB. Essas eram as minhas disciplinas preferidas. Hoje nós não temos mais, né, essas disciplinas, só história. Nós não temos mais OSPB, infelizmente mesmo. Eu não sei quando foi que isso saiu da grade curricular, mas não devia ter saído. Acho que isso foi muito ruim, muito prejudicial para o país, né, e para toda essa geração que a gente está vendo aí. Eles não conhecem a respeito de política, não sabem realmente os direitos e deveres. É algo assim. Cidadania, né, Keilane? Cidadania. Deveria, exatamente. Cidadania, não sabem nada sobre cidadania, não sabem nada. Eu achei interessante também a parte de trânsito, também tem um material aqui super legal de trânsito. Agora, a linguagem aqui, vou até ler aqui um pedacinho só. Várias crianças falando como se fossem gibis. Olha aqui, gente. É muito legal. Isso aqui chama a atenção da criança. A criança vai aprender. A gente precisa ensinar sobre isso. E sobre a prevenção às drogas, sobre o trânsito, sobre bullying, e mesmo que não esteja na grade curricular. E é interessante o seguinte, que muitas coisas que a DC faz, sempre baseado no que está acontecendo no mundo, junto com vocês, autores, acabam que, dependendo da força que isso toma, acaba virando disciplina mesmo, né? Existe isso, né, César? Sim. São alguns, a maioria desses temas são temas obrigatórios em sala de aula, né? Então, o pessoal acaba procurando na internet, o professor, como sempre, guerreiros tentando procurar informações para passar para as crianças, mas não chega um projeto pronto de pessoas como esses autores que sabem falar com propriedade sobre sobre alguns temas que nós temos aqui na mesa, entendeu? Quando a gente vai falar do Avilés, ele tem 30 anos já de janela. Ele é autor, ele é palestrante, ele é do DEIC de São Paulo, então ele sabe qual que é o que deve falar, o que os professores devem falar em sala de aula. Porque, veja bem, a prevenção é muito melhor do que a gente pegar e pegar um doente já que experimentou a droga e ter que ir por uma clínica de recuperação, né? Então é muito mais fácil a gente abordar esse assunto do que fingir que ele não existe, né? Quando você estava falando do bullying, o pessoal de prefeitura deve lembrar do caso que aconteceu em Suzano, que entrou uma pessoa, atirou dentro da escola, matou, tal. O que aconteceu em Realengo, lá no Rio de Janeiro, que também o cara entrou dentro da escola, atirou, matou alunos, matou alguns professores,
Tudo isso depois chegaram à conclusão que o aluno estudou na escola e sofria bullying naquela escola. Então, a gente não pode esperar chegar a esses extremos. Então, esses temas realmente são importantes ser abordados. Os nossos projetos falam, todos eles têm o livro da família, do aluno professor. Eu ia falar justamente sobre isso agora. Não é apenas a prevenção às drogas, né? São vários os temas que a criança recebe o livro lá, mas não é só a criança. Tem um livro da família, tem um livro do aluno e um livro do professor. Vem assim, ó, a coleção. Porque para ter realmente a interação de todos, né? De todos. É um tripé que a gente... O tripé é importante. Não adianta deixar nas costas só do professor, não adianta deixar só nas costas das crianças. E também não adianta achar que a criança vai aprender as coisas sozinha. Se você não incentivar, ninguém aprende sim algumas coisas sozinho, mas nem sempre da maneira certa, né? E o que é certo. Então, eu acho muito legal. Eu queria falar com a doutora Ana Damaso. Ela está aí, a doutora Ana Damaso? Porque ela está falando sobre obesidade infantil e é algo que eu realmente bato numa tecla em casa todos os dias. Muitas vezes a gente tem que até ser chata com o próprio marido para parar de comprar as bobagens que a gente fala, ou então para deixar essas bobagens só para um período, não? Eu queria saber como é que você aborda isso nesses livros, viu? Fala comigo, doutora. Obrigada, viu, por estar com a gente. Boa noite, obrigada pelo convite, obrigada a você, ao César, a todas as pessoas que estão nos assistindo. Que prazer poder falar dessa obra. A gente escreve, acredito que muita gente vai ler e vai usufruir, mas falar sobre essa obra ao vivo, assim, numa live, é a primeira vez. Então, eu agradeço muito à editora do Mato Grosso do Sul por essa oportunidade. Essa obra a gente desenvolveu com a ideia original de levar aos educadores e aos familiares informações específicas para a prevenção de obesidade da infância. Se a gente for levar em conta a Organização Mundial de Saúde, se prevê que 75 milhões de crianças em 2025, ou seja, daqui a 4 anos, estarão com algum excesso de peso. Então, essa é uma situação muito grave, essa é uma situação que demanda um desafio muito grande aos gestores em educação e aos gestores em saúde. Essa obra, para encantar as crianças, ela foi feita toda com caráter lúdico. Então, toda a informação é lúdica, através de histórias em quadrinho, em palavras cruzadas, jogos, mitos e verdades. Então, é um texto traduzido da ciência, né? Por que traduzido da ciência? Eu estou trabalhando com obesidade já tem uns 30 anos. E quando a gente começou a falar sobre isso, principalmente aqui no Brasil, nosso grupo foi um dos primeiros, o pessoal criticava muito e achava que a obesidade era doença de preguiçoso, de gente que não sabe controlar a fome, de gente que não faz exercício físico. É tudo isso também, mas ela é consequência de muitos fatores que levam a distúrbios no sono, a transtornos do humor, problemas ortopédicos, problemas de bullying, que a gente veio falar agora, inclusive bullying, né? Uhum. O bullying e a obesidade ele é mais grave do que o bullying contra pessoas de cor e o bullying contra pessoas indígenas no Brasil. E isso até já saiu em outros grandes programas de televisão. Então, assim, tratar o bullying e a obesidade também é muito importante. A gente está até terminando uma obra sobre isso. E eu queria falar depois com o César sobre essa obra, né, César? Quem sabe a gente publica junto. Uma sobre bullying e obesidade na adolescência, que a gente está produzindo. Mas o que eu queria final... dizer pode falar. Esse assunto e saber que crianças estão usufruindo de um processo de educação em saúde dentro da própria escola, para mim, é um dos melhores legados que eu estou deixando, depois de 35 anos sendo professora universitária. Então, alcançar as crianças, para mim, foi fantástico. Eu declaro isso com muito amor, muito carinho. Eu quero também conversar com... Quem está aí? A Aniele, o Fabião ou o Flávio Beruti? Para falar sobre... O Flávio Beruti está aqui. Aí, Flávio, bem-vindo. Flávio, tudo bem? Olha aqui. Oi, estou só ouvindo. Afro-brasileira e indígena. Você está só ouvindo, você não está me vendo? Não, estou te vendo e ouvindo muito bem. Eu disse que eu estava apenas aqui aguardando o meu momento, porque mineiro, ele fica aguardando a hora de chegar, né? Mineiro é calado, ele fica assim, meio escondido, aí de repente a gente vai meio fala. Desconfiado, né? Meio desconfiado, né? Olha aqui, gente, olha só.
Muito interessante os seus temas. E o trânsito, quando eu fui candidata a prefeita em 2012, lá em Dourados, eu tinha um projeto, um dos projetos, das propostas que eu tinha de campanha era justamente colocar, como disciplina extracurricular, né, que não tinha como a gente fazer isso como prefeita, mas eu queria colocar isso aqui, ó, trânsito nas escolas, porque os pais de hoje em dia andam correndo demais, os pais de hoje em dia furam sinal vermelho, e eu me pego muitas vezes conversando hoje com a Pietra, pensando no que eu queria fazer lá atrás, quando ela nem pensava em existir, em 2012, que era justamente isso, levar para dentro das escolas, para as crianças, para os jovens, antes de tirar a carteira, porque você tira a carteira em tempo recorde. Como é que você grava tudo aquilo e realmente grava? É complicado. E as crianças acabam por corrigir os pais. Acho muito legal. Trânsito legal. Pode falar. A ideia fundamental é a questão da educação para o trânsito. Porque hoje o trânsito ele é um problema de saúde pública no Brasil. Então, nós temos aí uma média entre 60 e 70 mil mortos no trânsito anualmente. Eu, como historiador, vou só te dar para efeito de comparação. Na Guerra do Vietnã, morreram 50 mil norte-americanos entre início da década de 60, ao longo de 15 anos. Aqui no Brasil, a gente tem uma Guerra do Vietnã por ano. Ou seja, nós temos mortos, nós temos feridos, nós temos pessoas que ficam inválidas, que não têm mais condição de trabalhar, e a gente tem uma preocupação muito grande com a educação para o trânsito, porque a gente tem que começar esse processo muito cedo, porque esses mais velhos, como você disse, eles estão correndo, eles já estão, vamos dizer assim, fora dessa realidade educacional. Então, a gente tem que investir nesse futuro, para tentar eliminar um pouco essas chances, né, de pessoas aí que estão, né, morrendo, que estão ficando sem uma perna, sem um braço, sem visão, né, incapacitadas para o trabalho. Então, a educação para o trânsito, ela faz parte da BNCC. Ela entra como um tema transversal. A BNCC hoje é o documento que rege a educação no Brasil, da educação infantil até o ensino médio, Base Nacional Comum Curricular. Então, a educação para o trânsito ela está lá presente na BNCC e se torna uma temática extremamente importante na medida que nós sabemos que o Estado brasileiro, né, em todos os níveis, digo, o federal, municipal, estadual, são bilhões de reais que são gastos todos os anos, né, com a questão de pessoas que ficam muito machucadas em acidentes de trânsito. Então, a gente espera, né, que a educação para o trânsito ela realmente consiga minimizar isso aí. E, além disso... desculpa, pode continuar. Não, pode perguntar. Tem problema. Não, eu queria falar agora sobre outro tema que você também fez aqui, que eu achei muito legal, que é o EJA, né? O projeto Recomeçar a Educação de Jovens e Adultos para o EJA. Como é que você começou esse trabalho? Por quê? Esse trabalho começou a partir da constatação que nós, há muitos e muitos anos, que nós não temos materiais atualizados para a educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos no Brasil, ela não vem sendo contemplada com os programas governamentais, Programa Nacional do Livro Didático, e os materiais hoje existentes, eles estão desatualizados, que eles foram produzidos em 2012, 2011, 2012, então já tem muitos e muitos anos, e a educação de jovens e adultos não é tratada com o cuidado que deve ser tratada, ou seja, muitos dos materiais são materiais adaptados de ensino médio regular ou de fundamental 1 e 2 regular, ou a gente cai numa situação de muita infantilização para a educação de jovens e adultos, ou então com um excesso de conteúdos gigantesco. E isso é totalmente fora da realidade do aluno trabalhador, que normalmente estuda à noite. Então, a nossa preocupação foi, primeiro, né, colocar nas mãos um material de alta qualidade e que acredita nesse aluno trabalhador, ou seja, né, que a gente quer realmente que ele recomece. Ele falou também, gente, aliás, não falou não, ele fez também, e eu quero que ele fale sobre isso, sobre algo que eu quero estudar. Eu estou muito engajada em causas aqui dentro do Jornal Estado. Nós estamos aqui com
combate ao racismo, também com incentivo para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre as dificuldades e as qualidades das pessoas com deficiência. E nós temos aqui o Questão de Pele, no Jornal Estado, que é um videocast que a gente faz, que eu quero, inclusive esse livro aqui, eu quero para poder estudar um pouco, é a História Afro-Brasileira e Indígena, porque eu conheço pouquíssimo. A Romilda, que é a nossa apresentadora aqui, ela conhece bastante, mas eu quero conhecer um pouco mais, porque eu não tive isso, e agora as crianças têm a oportunidade, por causa também do Flávio Beruti. Parabéns, Flávio. Pode falar um pouquinho sobre isso? Obrigado. Posso, perfeitamente, né? Nós temos aí 2 coleções de história afro-brasileira e indígena. Poucas pessoas sabem, mas a história afro-brasileira e indígena ela é obrigatória. Nós tivemos 2 leis, uma de 2003 e uma de 2008, que alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e se tornou obrigatório o ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena. Então, diante da ausência de materiais de estudo para esse tipo de temática, nós, então, desenvolvemos essas 2 coleções e estamos muito felizes com a repercussão, né, com um reconhecimento mesmo dessas nossas, vamos dizer assim, das nossas próprias raízes, que, afinal de contas, nós somos, né, exatamente a cultura brasileira, a sociedade brasileira, ela tem esses 3 pilares étnicos, né? São o português, o indígena e o africano. E aí, no caso de vocês, no Mato Grosso, vocês têm uma população indígena muito expressiva, né? Principalmente ali naquela região ali de Dourados e tudo mais. Vocês têm uma população indígena muito expressiva. E muito, mais isso de não é 20 mil, mais ou menos. Uhum. A população indígena do Mato Grosso do Sul é cerca de 80 mil indígenas hoje, né? Na região da Grande Dourados. Na região da Grande Dourados tem uma concentração muito grande. Uhum. Então, essa coleção ela tem como objetivo exatamente esse resgate, né, desses povos que são historicamente colocados à margem, são discriminados, né, sofrem com preconceito, sofrem com a discriminação, e resgatar essa cultura que é extremamente importante para a nossa formação sociocultural. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Tudo de bom para você e parabéns por esse trabalho fantástico. Eu quero chamar agora aqui, para falar sobre a sua obra, o Peterson. Peterson, que fala sobre o meio ambiente para uma vida ecológica e sustentável. Outro assunto extremamente interessante, um trabalho realmente muito bonito de se ver. Peterson, bem-vindo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar falando com as autoridades, com os demais colegas autores, né, representando aí um pouco da editora, da ADC, que é uma instituição extremamente íntegra, né, e comprometida com as causas educacionais. Tá? Então, vou falar rapidamente um pouquinho sobre o tema que me cabe, né? Então, eu sou biólogo, doutor em ecologia e conservação, tá? Eu tenho uma história aí que ela permeia a pesquisa de projetos ambientais e a educação no ensino básico e superior. Tá? E ao longo dessa toda a minha trajetória profissional, tá, eu percebi algo junto com a Márcia Knopf, que é a autora também dessa obra, tá, que existiu ao longo desses anos uma grande alteração de como se comunicar, que é um dos objetivos da nossa conversa hoje, e além de como se comunicar, o que é necessário comunicar, tá? Principalmente aonde? No meio ambiente, que é o tópico que eu represento. Tá? Então, se nós puxarmos aí na nossa memória, né, todos nós frequentamos os bancos escolares e passamos por alguns professores, como que o meio ambiente é tratado? Ele é tratado lá simplesmente com o bichinho, com a plantinha, né, com a água, né, com os rios. Né? Hoje em dia, né, só isso não basta. Então, ele é tratado junto com um tema amplo, né, essencial para a vida, tá? E em paralelo com questões muito importantes, como saúde pública e economia. Tá? Então, a forma de tratar esse tema, ele mudou ao longo desses anos, e foi necessário fazer uma abordagem nessa coleção que trouxesse para dentro da casa e dentro das escolas a informação
técnica correta, tá? E imparcial, tá? No que se refere principalmente às questões políticas que permeiam esse tema hoje, tá? Uma orientação e que propicie uma discussão dentro da sala de aula e dentro da casa de cada aluno, tá? A fim que eles, além de estar uma informação correta, eles possam desenvolver um senso crítico a respeito desse tema, tá? Principalmente hoje, quando você pensa em tecnologia, que é o tema principal de hoje, como lidar com isso, a gente tem aí esse tema que recebe 900 questões, né, diárias no WhatsApp, por exemplo, em outros aplicativos, ou em todo o telejornal que ele está presente da casa dessas crianças, né, dessas famílias. Então, esse tema ele teve a necessidade de uma atualização da forma de tratar, com uma visão paralela à economia e à saúde e o bem-estar social. Tá? E nós, nessa obra, buscamos tratar dessa forma imparcial essa inter-relação e a necessidade de trabalhar isso de uma forma integrada, certo? Para o bem social como um todo, ok? É muito interessante aqui, eu acho muito interessante, porque a gente percebe que a linguagem, eu estou conversando com vocês e olhando aqui o material de vocês, o seu mesmo, Peterson, que fala aqui sobre o meio ambiente, a minha filha ia querer que eu lesse isso para ela sempre, entendeu? Porque ela já é amante da leitura, né? Ela já gosta das historinhas que a mamãe conta. Então, é uma coisa, assim, fantástica. São livros, gente, que parecem livrinhos de história, então realmente não fica uma coisa chata, não é? É tão divertido quanto você pegar um smartphone, porque eles assistem ali muita cor, muita luz, né, muita informação, e a linguagem deles é muito interessante. Eu estou realmente apaixonada pelo material. Eu, se fosse prefeita, comprava todos. Ainda ressalto muito algumas legal. questões importantes dessa coleção, né, que ela tem aí, ela é composta por 5 livros, né, e eles têm temas centrais, cada livro, tá, nessa questão paradidática. Então, são tratadas questões como, por exemplo, unidades de conservação, espécies ameaçadas, né, a importância da conservação. A gente pincela também a questão de pesquisa científica, a importância dessa pesquisa científica, temas como o protocolo de Kyoto, metas do milênio, né? Então, são todos temas que as crianças têm acesso ao dia a dia, no telejornal, por exemplo, e o pai não sabe falar sobre, o professor muitas vezes não teve acesso a essas informações de uma forma muito restrita. Então, essa coleção ela vem como apoio para essa discussão de uma forma extremamente democrática. Eu quero falar um pouco mais com a Sandra Bosa, porque a Sandra Bosa, a gente não falou sobre as obras dela. Sandra, você está com a disciplina que eu só tirava nota 10, eu não sei por quê. Por que você acha que é isso, menina? Por que será que eu sou jornalista hoje? Será por que eu pensava? Só tirava nota 10, 9, 10, 9, 10. Português era meu prazer na hora de fazer. Ninguém acreditou na prova de conjugação verbal oral, que a professora fez de surpresa, e eu tirei nota 10. Olha só, que chique. Você era leitora, me diga. Você era leitora? Pronto. Com certeza. Pronto. Eu queria chamar junto aqui a Tânia Zinelli, porque a nossa coleção sobre produção textual foi elaborada a dois, né? Mano a mano, nós sabendo as questões que são necessárias, emprestar para alguns professores que não têm essa visão de totalidade da língua, para que essa criança, assim como leia, também saiba colocar o seu discurso no papel. Vejam que tudo o que vocês falaram, todas as obras apresentadas aí, maravilhosas, elas demandam uma ação. E essa ação normalmente vai se materializar através do quê? Da produção escrita, né? A Tânia Zinelli e eu escrevemos para cada ano de escolaridade, gente, propostas de produção. E para mais um AD para o professor, um presentinho, um AD para a Yaya, tá? Um presente para o professor, nós fizemos um livro de orientação para os professores, não é? Mostrando que nós temos 4 grandes blocos de tipos de escrita. Por exemplo, textos da imprensa, textos literários, texto de divulgação científica e texto publicitário.
Esta criança, ao passar pelo Fundamental 1, ela precisa entrar em contato com tudo isso para depois, quando começar lá no 6º ao 9º ano, ela perceber esse leque que a sociedade utiliza. Então, temos lá, gente, que damos para o professor com o maior carinho, mas assim, contadinho, temos os critérios de autocorreção. A criança ou o adolescente escreve o que foi proposto e ele mesmo vai vendo o que é que ele não colocou, o que é que falta naquele texto. Ou ainda, os gêneros textuais, gente, tão falados na BNCC, né? A base curricular. Então, a base curricular mostra que a nossa criança precisa ser escritora. Ela precisa, de fato, mostrar ali para o seu mundo o que ela pensa, o que ela sabe, o que ela duvida, do que ela gosta. Esta coleção, então, tem um fino caderno para o professor, né, com os conceitos sobre cada gênero, por exemplo, o que caracteriza uma resenha, o que caracteriza um texto de instrução, o que caracteriza o texto, o que diferencia um texto narrativo com a biografia. E para cada um desses, são 16 ao todo, nós colocamos ali a definição e a característica. Vejam, gente, o aluno tem o seu próprio caderno. O aluno vai escrever naquele caderno, o aluno vai brincar, porque também tem jogos, né? Dentro da língua escrita temos palavras cruzadas, nós temos caça-palavra, tudo isso é contemplado nessa obra de 1º a 5º ano. Mas o mais importante, gente, de cada tipologia textual, nós colocamos as características. Por exemplo, textos argumentativos, a gente conta para o professor. Nós explicamos a ele, se ele não sabe, ele vai saber ali nesse momento. São aqueles que apresentam uma afirmação seguida de argumentos, provas ou motivos para defender a ideia, não é? Mas a gente não para aí. A Tânia e eu trabalhamos mais de 30 anos em escola pública, gente. Nós sabemos como são as nossas crianças e como são os professores e professoras. Então, além destas características, nós fazemos questão... Alô, estão me ouvindo? Sim. Tá, certo. É que não está aparecendo nada para mim, é que ficou tudo preto. Nós colocamos lá, gente, texto publicitário é tal, 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 tal. Tem como características principais uma linguagem apelativa, utilização de outros recursos além da língua escrita, diagramação específica, argumentos procedentes e originalidade. Até para o professor do 1º ano que vai trabalhar com adivinhas, gente. Essa criança ainda não sabe ler, essa criança não sabe escrever, mas o professor pode levar adivinhas e ler para ele, com ele e por ele. Texto informativo é aquele que fornece informações sobre algum assunto, seja de cunho científico, técnico ou cultural. Suas principais características são, olha, concisão de ideias, fidelidade científica e ausência de impressões pessoais. Então, vejam que a nossa produção, gente, ela é uma coleta de tudo que é possível fazer na sala de aula, de tudo que o aluno e o professor entenderão exatamente como propor. Temos para cada criança, gente, para cada nível de escolaridade, uma explicação do que é parágrafo. Parágrafo, gente, muita gente até hoje acha, vergonhosamente, que é o quê? 2 dedinhos depois da margem. Tem professor que usa até palito, gente, até palito para mostrar isso. Só que o parágrafo não é isso. O parágrafo é um pedaço de escrita que encerra uma ideia.
Às vezes tem 2 ou 3, mas a gente conta para a criança assim, para ela ir compreendendo isso, né? E aí nós colocamos lá como encaminhar esta produção textual, a gente coloca para as séries, os anos iniciais, seja lá na educação infantil, com o texto coletivo, no primeiro ano, né? Vai falar, gente, prestem atenção, vai falar no primeiro parágrafo quem era e onde estava. No segundo, como começou e o que aconteceu. No terceiro parágrafo, como terminou. Vejam a estrutura textual, que muitas vezes o professor também não tem, mas aqui vai exatamente colocado para que esse professor se aproprie desta forma, e é fácil, porque são quadros sinóticos que colocamos aqui, e comece a trabalhar com os seus alunos. Já chegando lá, meus amores, no final do fundamental, nós Sandra, propomos um tipo... vamos fazer assim, porque a gente tem ainda que ouvir a Andréia, tá? E a gente tem que ouvir também aí, rapidamente, o pessoal das cidades, né, daqui do estado do Mato Grosso do Sul, os secretários que estão representando os prefeitos aqui, para que eles também nos passem o que eles estão fazendo pela educação lá nos municípios, entendeu? Então, assim... Então, eu concluo, eu vou concluir aqui, tá? Porque eu ameacei e agora eu tenho que atirar, tá certo? Então, eu só falava assim, que começa no primeiro ano com 3 parágrafos. Começa. E conclui com 5, 6 parágrafos, se for possível. Qual o contexto do assunto, que posição se assume, por que assumiu, por que não se assumiria, que motivo mais forte teria para assumir e a que conclusão chegou. Rapidamente, então, eu falei, porque uma coisa muito triste de se dizer aqui. Eu falei que a Tânia Zinelli e eu somos frutos de escola pública, nós trabalhamos muito dentro de sala de aula. E a gente sabe que muitas vezes o professor não tem essa noção. Não tem essa noção de que parágrafos engloba uma ideia completa. E a coleção assegura, no livro do professor, que ele se aproprie disso, no texto coletivo, aprendendo junto com o seu aluno. Obrigada, querida, por me dar mais esse tempinho. Que isso, Sandra, obrigada. A gente que agradece a sua presença, que abrilhanta muito aqui a nossa live, tá bom? Vamos lá, então. Vou falar com a Andréia, porque a Andréia ela não falou do material dela, né, Andréia? A hora que você começou a falar, caiu a sua conexão. Você está aí? Você voltou? Pois você disse que voltou aqui na live. Então vamos lá. Eu caí, mas eu levantei. Em seguida, a gente vai falar com as secretárias de educação, porque eu quero saber o que é que os prefeitos e suas secretárias ou secretários têm feito aí para tirar, né, essa mania das crianças de não querer ler. Qual é o que eles estão fazendo pela educação nos municípios deles? Vamos lá. Então, eu só queria complementar, porque a pergunta que você fez mais no início tinha a ver com o que acontece, como estimular a criança e o adulto também a continuar lendo ou a ter um ritmo de leitura mais dinâmico. E eu mencionei a contação de história. E o nosso folclore é riquíssimo. Então, o que eu fiz nessa obra, de 1º a 5º? Eu coloquei aprendendo música, quer dizer, é feito um trabalho de musicalização em cada série, de 1º a 5º ano, passando por instrumentos variados, né? Sai de xilofone, entra com flauta e tambor, e termina com violão e pandeiro. Tem o bloco contação, praticamente, é uma contação de história, que a partir de um fato real, verídico, vivido com crianças de diferentes faixas etárias, eu crio a composição. Então, vem uma pequena história, que não é só um contexto, é um convite também para a imaginação da criança, né? E um grande destaque é o cancioneiro folclórico tradicional brasileiro, dividido por regiões. Que você acha que tem música do Mato Grosso? Bom, tem da região centro-oeste, do sul, tem da região sul, região sudeste, região centro-oeste, nordeste e norte. Os livros de 4º e 5º ano contemplam uma música de cada região. E eu vou destacar, né? Da região centro-oeste do nosso querido Brasil, a Lua, né? Que são todas de tradição oral, e Marrequinha da Lagoa. Então, o tratamento que eu dou é como se o professor pudesse ouvir acusticamente
em sala de aula. O material todo está disponibilizado nas plataformas Deezer, Spotify, YouTube, então está muito mais acessível. Foi um apelo que fizemos bem antenado, hein, André? Um apelo ali ao César, ele foi muito generoso e disponibilizou, porque o CD é uma mídia que está em desuso, né? Bem ultrapassada, né? Poucas escolas têm, mas ainda necessitamos desse recurso. Então, por que não manter as duas vias, né? O CD e as plataformas digitais? Então, o convite é assim, o professor vai ouvir em sala de aula com seus alunos e cantar, porque tem toda a fundamentação para ele poder fazer isso, né? Então, eu sou uma apaixonada pela tradição cultural brasileira e fiz questão de imprimir nesse trabalho, quem sabe, né, despertar o apreço e desmistificar um pouco as questões regionais, porque os nossos sotaques são resultado dos diferentes povos indígenas, europeus e africanos que ali, em cada região, se concentraram. Tá bem? Então, muito obrigado por essa oportunidade. Lembrando que cada livro também acompanha o manual para que o professor se aprofunde um pouco mais. É um material sucinto que traz todas as letras cifradas, né, para violão e, quem sabe, né, estimular também a musicalização de crianças, jovens e adultos, estendendo-se para as famílias. Porque a criança leva esse material... né? Eu queria cantar. Meu negócio era cantar. Se eu tivesse tido aula de música na minha época, tivesse um material como esse na minha época, talvez eu não fosse jornalista, fosse cantora, podia ter virado, né, uma Maria Rita da vida, que eu sou fã. Mas é verdade. São assim, disciplinas gostosas de estudar. Eu acho que isso aí ajuda assim, as crianças ficarem dentro da sala de aula e quererem ter apego por isso aqui, apego por livro. Sempre amei livro. As pessoas que leem, elas têm sucesso na vida, não adianta. As pessoas, não quer dizer que quem não lê não tem, mas fatalmente, quem lê quando criança, ela toma gosto pela leitura, e se toma gosto pela leitura, você melhora a comunicação. E o que faz o ser humano realmente conseguir êxito na vida é a comunicação, precisa destravar a comunicação. Primeiro, você tem que aprender a ler, aprender a falar. Vamos lá, deixa eu ver quem é que está aqui para falar com a gente. A Calícia, de São Gabriel do Oeste, ela está representante o prefeito de lá, e eu quero saber, Calícia, bem-vinda aí, obrigada por estar com a gente, obrigada por se interessar realmente em fazer aí da sua cidade uma cidade mais leitora, digamos assim, né? Mais culta. Fala com a gente. Boa noite, tudo bem? Tudo. É um prazer estar aqui com vocês. Abaixa um pouquinho só o volume do seu microfone para poder parar a microfonia. É importante falar com vocês, eu quero agradecer a oportunidade da gente estar podendo participar, dizer que é muito importante, dentro da educação pública, a leitura, a literatura, o incentivo, mesmo que muitas vezes a família não faz a parte dela, mas nós temos que estar, enquanto instituição pública, fazendo isso, né? Então, isso é importante para nós, enquanto representantes, né? E quero deixar aqui também claro que o nosso prefeito Jefferson está aqui. Ele está aqui online? Com a gente, né? Ele está aqui online? Está online também. Então, acho que é importante ele falar Prefeito, cadê o senhor, prefeito? Eu achei que o senhor estava. Em São Gabriel, tá? Deixa eu falar com ele, então, prefeito. A Praça de São Gabriel, então a gente tem bastante trabalhos importantes com relação à literatura, e isso sempre foi muito cuidado a vários gestores que passaram, inclusive o nosso prefeito atual foi secretário de Educação já do nosso município, e a valorização do poder público, do gestor público com a literatura, com incentivo à leitura, é muito importante. Então, que a gente possa ter gestores comprometidos, gestores que realmente vê a educação como um canal de transformação e que possamos sempre estar incentivando a leitura, incentivando a família e o professor, porque realmente tem que ser são pilares, né? Então, o professor tem que incentivar a família e todos nós. E eu vou deixar o prefeito Jefferson falar um pouquinho, né, da nossa realidade de São Gabriel do Oeste, tá bom? Muito obrigada, Keiliane. Alicia, só uma pergunta que eu queria fazer para você. Esses temas que a gente colocou aqui da editora DC, com os autores que estavam falando, esses temas eles já são abordados aí de alguma forma? Esse material aqui
Você já tem algo parecido por aí? Fala para a gente um pouco mais de como vocês abordam esses temas aí. Ou não há essa abordagem? Eu sei que hoje está muito difícil por causa da pandemia, né? O que vocês precisam dar, vocês devem dar muito rápido, porque as crianças não ficam muito tempo na frente do computador, dependendo da idade delas, não ficam mesmo. Eu sei porque temos em casa. Então, fala um pouquinho para a gente aí. Já falo com você, viu, prefeito? Preciso falar com o senhor. Então, assim, nós trabalhamos, sim, né, com essa temática, tem vários temas aí que nós já trabalhamos, né, sempre foi incentivado aqui em São Gabriel, e vi que a literatura que vocês estão apresentando, este material é muito rico também, então é uma oportunidade, está sendo uma oportunidade muito grande de gestores estar conhecendo esse trabalho, e que é importante a gente ouvir o próprio escritor falando de sua obra, né? Nós temos aqui em São Gabriel do Oeste, já de referência, o Encontro de Educadores há muitos anos, e a gente sempre teve a oportunidade de estar trazendo pessoas assim, e hoje a gente está tendo a oportunidade de conhecer pessoas que produzem, e fiquei muito feliz. A gente trabalha, assim, já com várias literaturas, essa que está sendo apresentada aí neste momento, estamos conhecendo agora, e vou falar que é muito importante e que cada escritor que esteve aqui conosco falou com muita propriedade. Mas a gente tem trabalhado, sim, com essas temáticas, porque é importante, o trânsito é importante, o meio ambiente é importante, o bullying é importante. Então, é uma questão que a gente tem que estar avançando sempre, cada vez mais, para poder estar com essa evolução. E temos aqui vários projetos que o prefeito vai estar falando, tá? Muito obrigada. Isso, Prefeito Jefferson, obrigada por estar com a gente aqui. Eu achei que estava só a Calícia. Que coisa boa, né? Quando a autoridade principal da cidade ela se interessa por isso e, junto com a sua secretária de Educação, quer apreender e aprender com esses escritores. Obrigada, viu, prefeito? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Keliana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Gostaria de cumprimentar todos os autores que puderam falar um pouquinho, transmitir para a gente conhecimento. Nunca é demais, né? E você relatou a sua história muito bonita, a alfabetização da sua mãe é um exemplo de tantas famílias que nós temos e do papel da educação na sociedade. Por mais que nós vivamos neste momento na pandemia, isso reitera e fortalece a importância da educação. Pelo menos nós sentimos isso. A família começou a visualizar a escola por um outro prisma, dando mais valor ao professor, à integração, à socialização. Afinal de contas, o ambiente ele favorece o desenvolvimento cognitivo, social, né, das nossas crianças. E, como você disse, nós estamos na era digital. A tecnologia nos aproxima, mas também nos afasta muito. E aqui em São Gabriel, nós temos o privilégio de trabalhar, como a vereadora Calícia disse, ela foi secretária de Educação até o final do ano, devido ao brilhante trabalho que ela fez, ela foi eleita vereadora, mas nós temos um trabalho, um investimento grande em educação aqui no nosso município. Temos 1.800 alunos na educação infantil hoje e desenvolvemos vários projetos, desde o encontro de educadores, que a ex-secretária Calícia falou, em que os nossos palestrantes trazem muitos livros de sua autoria e também editoras trazem, né, para que nós tenhamos acesso à literatura escrita. Ela continua sendo muito importante. Eu sou amante desse tipo de leitura, ainda sou tradicional, e eu vejo que o estímulo à leitura, ele precisa, claro, partir de casa, como você faz com a Pietra, como eu também sou educador, como nós fazemos na escola, propiciando ambientes, bibliotecas bem equipadas, salas com materiais pedagógicos, livros de acordo com a faixa etária, e nós temos isso desde o berçário 1, São Gabriel do Oeste. Legal. Só temos hoje 2 cidades tendo aula presencial, que é São Gabriel do Oeste e Chapadão do Sul. Nós atendemos de forma híbrida. Uma semana nós atendemos metade da turma e na outra metade.
Enquanto isso, a turma que está em casa tem acesso à tecnologia ou... Desde quando, prefeito? Desde fevereiro nós já estamos atendendo desta forma. Nossa, parabéns, vocês estão conseguindo fazer isso aí e mantendo aí as pessoas também em segurança, que bom. Vamos fazer uma matéria, inclusive, sobre isso depois, vamos falar sobre isso aqui no nosso site também e no Jornal Impresso, porque é notícia, porque são só duas mesmo, como você disse. Sim, parabéns, são só duas cidades. É que desde o ano passado nós estamos tomando as medidas de segurança necessárias, a instalação de equipamentos de proteção individual, álcool em gel, o uso da máscara, compramos os EPIs para os nossos servidores, conquistamos com o Estado a vacinação dos educadores, então não há por que nós não mantermos nosso aluno na escola. Nós entendemos, Eliana, que a escola é o ambiente mais seguro que existe, muito mais seguro do que a rua, onde a criança está exposta à violência, né? Nós sabemos que tem muitas famílias em que a criança faz a melhor refeição na escola, né? Tem a questão da violência doméstica, que aumentou muito com a pandemia, e vocês abordaram, né, vários autores, cada um com o seu olhar, com o seu tema, com certeza contribui muito. Nós trabalhamos os temas transversais em todas as disciplinas, isso faz parte da grade curricular, e também nós trabalhamos muito com a contação de histórias, porque eu vejo na literatura infantil o estímulo à criatividade. Qual é a criança que não ouve uma história e não chega em casa e conta ela com o seu olhar e reproduz a sua história? Então, nós fazemos a contação de histórias nos nossos centros municipais de educação infantil. Temos um projeto muito interessante que se chama Geladeiras Literárias, que começou numa escola e hoje nós ampliamos para empresas do município, para postos de saúde, que nós disponibilizamos livros para que a comunidade pegue e leve para casa, traga os que achar necessário, compramos e a pessoa não tem a obrigação de devolver, mas nós temos tido êxito na devolução, é uma troca, né? E tem muitos outros projetos que nós fazemos. E gostaria de colocar São Gabriel à disposição, Keliana, e agradecer o Estado Online para que nós façamos feiras literárias regionais, assim os livros chegarão à nossa população. Gostaria muito de São Gabriel sediar uma feira literária e esses autores que nos prestigiaram hoje, que abrilhantaram esta live, possam participar conosco. Vamos, eu já estou com o diretor-presidente aqui do lado, o César, e os autores também estão por aí. Vamos só organizar a agenda, de todo mundo, passando essa pandemia aí. Vamos fazer isso, a gente vai fazer. Já estou aqui, porque assim, eu sou dessas, né? Eu já pego e estou com a faquinha na mão, já coloco na garganta. Está do meu lado aqui. Mas que bom, que bom. Pode ter certeza que quando acontecer, a gente vai fazer um trabalho bem bonito de divulgação para vocês aqui também. Obrigada por ter ficado até agora e parabéns aí, tá? Vamos lá, vamos falar então um pouco sobre Ponta Porã, o que o Pelufo está urgindo, fazendo aí a respeito da educação, como é que está a situação dessa educação online aí em Ponta Porã e o que você achou aí da exposição do trabalho? Legal, primeiramente agradecer a oportunidade do Estado, né, do jornal, agradecer a oportunidade, estamos aprendendo bastante aqui nesses momentos aí, com os escritores, com todos vocês aí, na área de comunicação, bem como a direção aí da editora, né? Acho extremamente oportuno, porque falar em incentivar a leitura e a educação como um todo tem sido uma das bandeiras, dos pilares do prefeito Hélio. Ele mandou uma saudação aqui fronteiriça a vocês, infelizmente não pôde estar presente por conta de agenda, compromisso com o governo do estado que esteve hoje aí, o Reinaldo Azambuja, né, na fronteira, e não pôde estar presente, mas nos deu autonomia para estarmos aqui por conta justamente da importância que ele entendeu, assim que ele recebeu o convite, já nos encaminhou para que pudéssemos atendê-los. Então é uma honra estar aqui e contribuir. Agradeço, tá? Isso. Bom, enquanto política pública de cultura, eu estou gestor de cultura
que hoje está também integrado à Secretaria Municipal de Educação, né? E desde o primeiro mandato do prefeito Hélio Pelufo, nós estamos aqui numa fronteira seca com o Paraguai, né? Todos já o sabem. Não há como desassociar ações sem a presença dos países vizinhos. Boa parte de alunos brasileiros residem lá, então a gente procura sempre fazer uma política pública diferenciada. Na questão da leitura, a gente, desde o início de 2016, no mandato do gestor Hélio Pelufo, nós temos aí norteado nossas ações o plano da Fronteiras da Cultura. Fronteiras da Cultura possui 5 eixos e, dentre eles, claro, Fronteira das Palavras, que é o que norteia as ações para incentivar a prática de leitura, incentivar e impulsionar a literatura como um todo na nossa querida fronteira, na nossa querida Ponta Porã. Dentro do Fronteira das Palavras, nós temos ações bem planejadas, alinhadas com a arte e educação, procurando primeiramente junto às escolas da rede municipal de ensino, mas também democratizando para outras escolas, levando também ações pontuais também na rede estadual e também nas redes privadas, porque trata-se de política pública como um todo. Nós procuramos desde o início fazer ações bem pontuais para tornar uma cidade de leitores, uma frase que você utilizou agora há pouco. Nós temos uma ação que chama-se Fronteiras por uma Cidade de Leitores, que teve início justamente com a distribuição. É muito parecido com o que o prefeito agora há pouco falou da geladeira. O nosso, na verdade, são expositores artesanais que foram produzidos por internos do presídio Ricardo Brandão, ou seja, uma parceria com o presídio Ricardo Brandão. Os internos confeccionaram esses expositores de forma artesanal. Nós fizemos uma campanha maciça de doações de livros e distribuímos esses expositores aonde nós achávamos que as pessoas estão um bom tempo ali em fila, atendimento, posto de saúde, ponto de ônibus, rodoviária, hospitais, ponto de táxi, e esses expositores também tudo gratuito e abastecendo sempre com obras literárias que vieram de doações e também adquiridas pelo município. Tem sido um sucesso, inclusive foi destaque no jornal aí, logo em 2018, fizeram uma matéria bem bacana, destacando esse projeto, e isso que rendeu uma charge muito bacana do charge de vocês. Não foi à toa que foi reeleito, né? O prefeito Hélio nos deu essa autonomia para pudéssemos atuar junto de forma integrada, né? E após esse momento que ainda continua também, buscar organizar as bibliotecas públicas, né, que são 3, aparelhando com novos livros, buscando doações, buscando impulsionar rodas de leituras, que aqui também já foi citado, né, para não prolongar, rodas de leituras, levando também para as praças, dentro de um projeto que chama-se Arte para Todos, Cultura em Espaço Livre, várias manifestações culturais, mas dentre elas o varal de poesia e também roda de leituras, contações de história, porque entendemos, como já foi dito aqui também, que é aonde desperta esse interesse. Só uma experiência muito bacana que eu quero citar é quando nós, em dos espaços em que colocamos esses expositores, que tem vários projetos ali envolvendo crianças, muitas pessoas achavam que, por conta justamente desse tema do advento aí da tecnologia, dos celulares, as crianças não teriam tanta adesão das crianças. Para surpresa de todos, nós conseguimos uma boa adesão, as crianças participam, leem muito até a espera dos pais para vir pegar dos projetos, né, para levá-las do projeto até o horário dos pais pegar. Uma surpresa que teve um alcance muito grande de estar em contato com o livro mesmo, com o impresso, e fazem roda de leitura eles mesmos, que acabou aí culminando também em roda de leitura lá na Fundação de Cultura e Esporte, que é a antiga estação ferroviária, onde funciona a FUNCESP, né, a Fundação de Cultura e Esporte de Ponta Porã, com projetos culturais de música, dança, e essas crianças têm acesso também a essa literatura. E interessante porque eu disse sempre, né, não havia sido oferecido, como que você vai achar que não vai dar certo se não foi oferecido? Então a gente acredita muito no poder, sim, do impresso, da leitura, porque, como já foi dito, a imaginação das crianças são férteis, elas gostam de passear por esse imaginário que só a literatura propõe. E
Também tivemos uma experiência dentro do Plano Fronteiras das Palavras, na produção literária com ilustração de crianças da Rede Municipal de Ensino. Resultou em 2 obras literárias até 2019, antes da pandemia. Nós não conseguimos lançar essas obras ainda, tá bom? Mas foi por participação de... Pegamos 2 escolas como laboratório, a escola Capiberibe, numa região onde fica à margem aí, dos bairros, né? Crianças, boa parte das famílias em vulnerabilidade social, e nós optamos para democratizar a cultura, democratizar a literatura, com que essas crianças tivessem acesso a produzir uma obra literária, com acompanhamento pedagógico, acompanhamento de artista plástico para ilustrar essas obras, né? E o que eles estavam contando, e também na Escola Municipal Isaac Borges Capilé, que é na outra região, no outro canto da cidade. Foi um resultado muito interessante, porque as crianças puderam ali ter um contato com o que a professora, a escritora, agora há pouco disse mesmo, com a produção, né, de texto, do seu imaginário, da sua vivência, e resultou um trabalho muito bonito que nós queremos culminar após a pandemia. Estamos buscando parceiros para culminar com um lançamento dessas 2 obras literárias. O que é bom a gente copia, né? Assim, a gente brinca que na comunicação nada se cria, tudo se copia, mas a gente copia o que é bom, não tem jeito. O que é bom sempre é copiado e é para ser. É por isso que a gente cria, é para não morrer com a gente o que é bom, né? Obrigada, viu, Rubens? De verdade, obrigada mesmo. Grande abraço para você aí também. Bárbara Viana, lá de Porto Murtinho, ela está aí? Olá, tudo bem? Oi, linda, tudo bem? Cadê o meu prefeito Nelson Sintra? Manda um beijo bem grande para ele. Ele está com uma agenda com o nosso governador, e eu sou secretária de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Local. Manda um beijo para a secretária de Educação e também a Maria Helena, um beijo para ela. A Rita hoje é a nossa secretária de Educação. Né? É a Rita, não é Maria Helena mais? Ai, meu Deus. É outra gestão. É outra. Não, mas é que a Maria Helena, ela não deve estar na Secretaria de Educação, mas ela está aí por trás. Tá. Depois a gente conversa a respeito. Ainda que a gente não está ao vivo. A gente está gravado aqui. Vai. Pode falar, linda. Gente, eu vou falar um pouquinho, vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Como vamos lá. de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Local. Bom, o nosso prefeito é um gestor no qual incentiva muito educação, cultura, turismo, infraestrutura. Quem conhece ele sabe muito bem que a nossa cidade, Porto Murtinho, tem um desenvolvimento, tem uma cara diferente, porque é o que ele gosta de cuidar nos mínimos detalhes. E ele mobiliza toda a população, né? Também das nossas redondezas. Ele mesmo teve um evento muito marcante na sua gestão, porque ele foi prefeito 2 gestões, aí ele ficou um tempo afastado e voltou novamente. Quer dizer que ele é um bom gestor público, né? Sem dúvida, e eu conheço bem, ele é muito competente. Ele é. Então, o seu evento mais marcante na sua gestão é a Festa do Touro Candil, né? Que é um projeto sociocultural que reúne cerca de 90 adolescentes de 12 a 18 anos de idade, que é para retratar na dança, encenação, traço cultural do local. E esses adolescentes participam de todas as etapas, desde a produção do espetáculo até, inclusive, no figurino. E esse evento já foi eleito uma das melhores manifestações culturais de Mato Grosso do Sul, que já teve espetáculo que já foi em Gramado, em Brasília, em vários municípios do nosso estado. E ele envolve crenças, costumes, né? O colorido das fantasias para retratar a cultura do povo de Porto Murtinho. Então, assim, eu acho que são manifestações no qual esse evento traz que mostra toda a cultura do povo murtiense, né? Então, esse evento surgiu por volta de 2005, que era um resgate da cultura murtiense, que hoje é conhecida nacionalmente. Então, parabéns ao prefeito e quem está envolvido nisso, né? Que coisa boa. Equipe fantástica. A população gosta desse incentivo dele, e ele está sempre presente em todos os momentos, em qualquer ação da nossa cidade, né?
Eu tenho conversado com ele, né? Essa semana foi a semana do dia, o dia do Museu Internacional, né? E eu falei assim, prefeito, o que o senhor acha de nós fazermos uma ação? Ainda mais nesse período de pandemia, como é tão difícil, não tendo as crianças na escola. Nós conseguimos viabilizar, através da editora Saraiva, 2 livros. Então, nós fizemos 2 vídeos mostrando os nossos monumentos ao céu aberto, que é o nosso museu ao céu aberto. E ele super apoiou, não, coloca isso, vamos ajudar com isso no sorteio. Então, assim, é um gestor que a gente consegue fazer pela cidade, né? Com as novas ideias, e ele super topa. Quando os gestores são compromissados com o povo, com as pessoas, e uma gestão realmente séria, é assim, a equipe também vai junto. Obrigada mesmo. Então tá, então a gente vai encerrar. Tem mais autores? Os autores estão por aí? Deixa eu ver quem é que está por aí ainda, porque eu quero fazer uma sugestão, tanto para o César quanto para os autores. Oi, que a gente Alexandre, coloque... Oi? Alexandre, estou por aqui. Oi, Alexandre, que bom. Oi, Alexandre, que bom que você está por aí. Obrigada. Tem mais gente online, acho que talvez não estejam ouvindo, né? Mas tem mais gente online. Olha, Sandra. Olha. Obrigada. A minha sugestão aqui no final da nossa conversa, só avisando o seguinte, que como a gente teve que fazer gravado, tivemos muitos problemas com a internet aqui para fazer a transmissão, a gente vai fazer um compilado depois, tá, dessa live. Vamos colocar todos os participantes novamente, fazer um compilado, dar uma editada para ficar menor e vamos retransmitir e impulsionar, porque quando você faz um vídeo, você pode impulsionar. Então, todos vocês que participaram agora até o final, muita gente vai receber esse material que nós gravamos aqui hoje, mas muita gente pensa que a gente está com a equipe aqui no Jornal Estado muito competente e engajada justamente nisso, de fazer uma transmissão, um marketing digital dos temas importantes, só para vocês ficarem bem conscientes de que, mesmo não tendo feito ao vivo por causa da internet, esse material ele vai ser muito difundido, vocês vão ter muitos resultados a respeito disso ainda, tá bom? Mas olha, minha sugestão para os autores... É uma luta que eu encampei aqui no Mato Grosso do Sul. Eu sou jornalista há mais de 25 anos e cansei de ficar só falando na frente das câmeras ou atrás dos microfones a respeito de violência doméstica. Violência doméstica, feminicídio, violência contra as crianças. Eu fiz isso muitos anos atrás dos microfones no rádio, aí quando vim para a televisão falei, nossa, agora eu vou conseguir combater realmente isso, vou conseguir fazer algo de concreto. Na realidade, nós que somos jornalistas, na maioria das vezes, nós não fazemos nada de concreto. A gente só dá notícia. Eu nunca consegui ser uma jornalista igual a maioria, que é não se envolver com a notícia. Se vocês entrarem aí no meu Instagram, que é Eliana Fernandes TV, vocês vão ver que eu dava as notícias na TV aberta, na Band, aqui no Mato Grosso do Sul, e muitas vezes chorava dando a notícia. E isso não é o que a gente aprende na faculdade de jornalismo. Na faculdade de jornalismo você não pode se envolver com a notícia, mas eu sou uma jornalista diferente. Eu acho que antes de ser jornalista eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou ser humano e não suporto diversas coisas. E chegou um momento que eu falei, bom, não estou mais na Band, eu me desliguei da Band e falei, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque eu não quero simplesmente passar batido isso, porque eu acho um absurdo e a minha cabeça se voltou justamente para a área da educação. Eu fui buscar conhecimento e descobri a internet, descobri o marketing digital. Eu estava falando que eu nunca gostei de internet, mas quando foi final do ano passado, eu descobri o marketing digital. E decidi que eu ia engajar mesmo a luta contra isso, contra a violência contra a mulher, feminicídio e contra a criança. Eu não sei se é um desafio tão grande quanto... Tão grande, não. Maior, acho que talvez seja até maior, porque é um tema muito, muito polêmico, muito delicado de se lidar, mas eu acho que a gente tem que começar a educar as nossas crianças numa cultura livre de machismo.
porque, infelizmente, tudo o que acontece hoje é, sim, resquícios de machismo. Muitos homens não aceitam o não. Essa diferença que existe entre os gêneros é algo que está implantado, incrustado, mesmo assim, em boa parte da sociedade brasileira. E vou dizer, não só dentro dos homens, até dentro de algumas mulheres, porque elas não conhecem, algumas delas não conhecem outro tipo de educação. Então, assim, eu acho que é algo que a gente precisa pensar também como uma disciplina diferente. Não sei como que a gente abordaria isso, mas é algo que eu acho que a gente precisa colocar dentro das escolas, entendeu? Uma sugestão para o César, para os autores aí, que eu tenho certeza que as nossas professoras de escolas públicas que estão aí participando, a Tânia, a Sandra, elas devem ter vivido muitas crianças que são espancadas pelos pais ou por padrastos, ou que foram abusadas sexualmente, ou que chega lá toda ressabiadinha porque o pai e a mãe brigaram, e aí é tanta coisa que a gente sabe, que a gente noticia, que a gente vê, que eu tenho certeza que as professoras também devem receber uma carga muito grande nas escolas. O que você acha disso, Sandra? Não só recebe essa carga, né, lida com os traumas, mas muitas vezes hoje é o único canal com a lei. Esse aí é um dos pontos que eu acho mais bonito, porque existe sim lei para isso, só que a nossa educação ainda não oportuniza que as pessoas vão de cara limpa lá dizer eu apanho, ou eu sou ameaçada, ou eu sou estuprada, né? Então eu quero crer e acho que acontece, que a escola também absorve esse tipo de coisa e nós conseguimos, de fato, ou chamar o sujeito, ou encaminhar, ou chamar autoridades competentes para aquela casa. Eu não sou a favor de jeito nenhum, meninas e meninos, de dizer assim, porque a escola faz o seu embate em todas as áreas. A escola não é para isso, porra. A escola é para uma transmissão decente de conhecimento. Justamente. Mas ninguém fica impassível. Quando se sabe o que acontece, você mesmo deu exemplo e eu nem vou repetir. Não é? Nós temos um número imenso, não de crianças que apanham, mas que veem as mães apanharem. Né? Exatamente. Então, acho que é o tipo da ação que a escola age quando pode, né? Quando pode, muitas vezes não tem ainda, né? Mas a escola continua sendo o reduto melhor para tudo isso. Exatamente. Eu acho que o que a gente só vai conseguir ensinar para essas crianças que veem isso em casa, que aquilo é errado, se você ensinar isso também dentro da escola. Porque eles têm assim que a escola é um poder maior. O pai e mãe, depois a escola. Então, assim, se lá o pai está batendo na mãe e a escola está dizendo que aquilo não é correto, não estou dizendo de entrar dentro da educação da criança nesse sentido. Eu estou dizendo apenas de ensinar que os gêneros são iguais, que as pessoas são iguais, que ninguém tem o direito de bater em ninguém, nem o pai, na mãe. Então, eu acho que é algo que a gente pode também estudar como um desses temas que vocês estão colocando, porque eu achei todos muito ricos, só senti falta desse aí. E aí é uma sugestão também aí para as secretarias que estão ainda presentes, para que também trabalhem mais isso dentro das escolas. Eu acho que é cultural o machismo no Brasil? Mas a gente tem que, enquanto eu comunicadora, vocês aí educadores, você editor de livros, né? Uma coisa que é tão fantástica, que pode colaborar tanto, eu não podia me calar, já que eu falei que essa é a minha maior luta, é a minha maior bandeira hoje, é justamente isso. A violência contra a mulher, contra a criança, é algo que me enoja e eu não quero mais ficar sem fazer nada, só dando a notícia. Quero batalhar. E contem comigo para o que vocês forem fazer aí, de lançamento, seja lá o que for, eu vou estar sempre à disposição. Obrigada aos autores que ficaram aqui até agora. Que pena que a gente não conseguiu também conversar com Pedro Bandeira, com Moacir, mas tenho certeza que não faltará oportunidade. César, obrigada. Muito obrigado, Kiliana. Muito obrigado, Mato Grosso do Sul e o jornal Estado Online.